Olá, tudo bem com você? Sou o professor Douglas Caldeira Jangarelli, sou o professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental do curso de Administração. Bem, hoje nós teremos na nossa teleaula número 2 uma teleaula extremamente importante, pois ela é intitulada da seguinte maneira: Aspectos Gerais da Legislação Ambiental. Essa aula, ela vem trazer então diversas questões que são de extrema importância. Primeiramente, para que a gente possa entender o contexto, vamos entender um pouco que o ato de legislar, ele é associado então ao poder legislativo. E isso é muito importante, pois ele visa então criar normativas que vão criar regras, ou seja, as leis, que também visam a integralidade e também a justiça para todos. Pensando no meio ambiente, nas questões ambientais, e esse que é altamente complexo, a criação de uma legislação ambiental, ela se faz de extrema importância. Pois, quando nós pensamos no Brasil, que tem leis que são teoricamente rígidas e também leis que foram alteradas ao longo da sua história, a mudança onde nós tínhamos um processo onde tratava as questões ambientais de maneira individualizada, como por exemplo, vou criar uma lei para proteger os rios, ou então para proteger a fauna, esse momento ele ainda fazia com que, pela complexidade e a relação íntima que nós temos nos sistemas ambientais, nós temos aqui as questões relacionadas na presença de um ecossistema, onde nós temos a influência de todos os fatores, tanto ambientais, tanto abióticos quanto bióticos. Então, quando se cria uma legislação que ela se trabalha de maneira individualizada, ela não vai proteger integralmente todos os sistemas no quesito ambiental. No Brasil, atualmente, nós tivemos uma mudança interessante, onde nós temos, então, uma visão mais integral da relação do meio ambiente. Para que a gente possa entender o contexto da nossa aula, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos conhecer, então, os tópicos que serão abordados nessa teleaula de hoje. Inicialmente, vamos conhecer as questões do direito ambiental, que é um ramo do direito que é muito importante, então, que vai visar as questões ambientais, e o histórico do direito ambiental no Brasil. Vamos compreender que ele passou por algumas fases, como a fase fragmentária e a fase holística. Também vamos conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi um instrumento que mudou totalmente a concepção, o entendimento das questões ambientais no âmbito do direito como uma maneira geral. Aliado a esse tema, nós vamos entender e conhecer o que é um dano ambiental. Também vamos conhecer os crimes ambientais, quais são os crimes que são punidos dessa maneira. Vamos entender aqui que os crimes ambientais eles vão ter diversos aspectos. Um procedimento, uma etapa muito importante, principalmente para quem quer empreender ou então fazer a construção de algum empreendimento. Se esse empreendimento ele tiver um risco ambiental, ele tem que passar por um processo de licenciamento ambiental para que esse empreendimento possa obter a sua licença ambiental. Dentro do licenciamento ambiental, nós temos diversas etapas, como a licença prévia, para obtenção da licença prévia, também a licença de implantação e, por fim, a licença de operação que vai viabilizar o empreendimento. E, por fim, quando nós temos empreendimentos que é identificado que pode haver, então, impacto ambiental, nós temos que, no Brasil, implantar um estudo denominado EIA-RIMA. É esse estudo que vai verificar os impactos possíveis da implantação desse empreendimento. A base da nossa aula, ela está totalmente estruturada no artigo 225 da Constituição Federal, que ele diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aqui nesse momento da instituição do artigo 225 da Constituição Federal, nós temos uma mudança de panorama quando se olha, então, a legislação ambiental dentro do nosso país.
É nesse momento que nós temos a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente e que ela fez, então, uma modificação drástica quando nós temos uma visão relacionada às questões das leis ambientais aqui no nosso país. Introdução à legislação ambiental. Bem, a legislação ambiental, então, é um componente da justiça que visa, então, proteger os aspectos gerais das questões ambientais. Bem, aqui, para a implantação da legislação ambiental, nós temos que ter, então, algo que vai viabilizar toda a implementação dessas regras. E é aqui que nós temos uma importante ferramenta denominada direito ambiental. Para que a gente possa entender um pouco mais esse contexto das características gerais da legislação ambiental, eu peço que você me acompanhe no quadro. Para que nós possamos entender e iniciar o contexto da nossa aula, então aqui através da legislação ambiental é onde que nós vamos ter a implantação de normas, métodos que vão visar julgar e também punir as ações que são contrárias à manutenção dos recursos naturais. Então aqui é a base para que a gente possa entender e avançar no nosso contexto da nossa aula de hoje. Então, para que a gente possa compreender isso, é importante que a gente entenda o que é o direito ambiental. Dentro do contexto onde se vivia um processo de revolução industrial, que ela é considerada o principal marco que desencadeou uma sociedade que é fundada no consumo, o aumento das questões relacionadas à exploração dos bens de consumo. Então, todo esse processo da revolução industrial, ele gerou, então, um alto padrão de consumo. Consequentemente, a quantidade de produtos que são consumidos também tem que aumentar a produção. Para que haja um aumento na produção, também, consequentemente, nós temos um aumento na exploração dos recursos ambientais. Todo esse processo que aumentou drasticamente as relações do consumo e também da exploração, gerou em grande parte da população e principalmente nos pesquisadores da área, um aumento drástico na preocupação com o equilíbrio do meio ambiente. E aqui que nós temos então todo esse elevado aumento, ele levou principalmente a preocupação com esse equilíbrio do meio ambiente, mas também desencadeou também processos pensativos relacionados com a própria sobrevivência da vida no planeta. Aqui nós temos também que iniciou o entendimento que os recursos naturais, eles além de ser fundamentais para a existência humana, eles não são finitos. E aqui os processos de gestão associados à preservação, eles se mostram serem fundamentais para a preservação dos recursos, principalmente para as próximas gerações. E nesse momento que nós tivemos então um aumento da preocupação global, onde foi iniciado alguns processos, principalmente através da Organização das Nações Unidas, pensando em métodos para poder gerar preservação para o ambiente. Um marco muito interessante é a Conferência da ONU de Estocolmo de 1972. Aqui nós temos a primeira grande reunião de chefes de estados e foi o primeiro passo para tratar questões relacionadas à sustentabilidade. Então aqui foi o início para a criação de medidas relacionadas à proteção legal da qualidade do meio ambiente e também o primeiro passo para a instituição de aspectos associados ao direito ambiental. Então o direito ambiental, ele é um conjunto de princípios e também de normas jurídicas que vão visar a proteção ambiental. Então ele é um ramo da ciência jurídica que foi criado com o objetivo de promover a gestão e preservação dos recursos naturais, os quais são essenciais à vida humana. Então a figura ao lado, ela mostra muito o que é o direito ambiental. Então ele visa o equilíbrio de todo esse processo, esses aspectos de exploração dos recursos naturais, que ele deve ser realizado de maneira equilibrada. Então o direito ambiental, ele é a base para o desenvolvimento do trabalho do gestor ambiental. Aqui um ponto muito importante, pois é o direito ambiental que uma vez que as suas ações, elas estarão sempre pautadas no que estabelece a legislação deste ramo do direito.
Então, o gestor ambiental, ele tem que ter um extremo conhecimento das questões do direito ambiental para que ele possa, então, implantar os aspectos gerais da legislação, principalmente o que está estabelecido dentro do direito ambiental. O direito ambiental, então, ele é um ramo do direito que visa sempre pensar, então, nas questões gerais relacionadas principalmente aos crimes ambientais. Ele é instituído em alguns princípios e esses princípios eles vão nortear todo o pensamento dentro dessa questão. Para que a gente possa conhecer esses princípios, vamos acompanhar no quadro e olhar então que o direito ambiental, ele atualmente é influenciado por teorias relacionadas à integridade e não visa então a proteção individual. Nós comentamos já que anteriormente a visão relacionada à legislação ambiental, no Brasil ela era tida de maneira individual, olhando então os rios, a fauna, a flora. Atualmente, o direito ambiental ele vai trabalhar de maneira como um ambiente, tratando ele de forma integral e que é um grande avanço relacionado a essa questão. Os princípios do direito ambiental são os seguintes. E esses princípios, eles são muito importantes, pois eles que vão orientar o ordenamento jurídico ambiental brasileiro e dentre dos quais nós destacamos aqui os principais, como o princípio da prevenção, o princípio da gestão democrática, também o princípio do poluidor pagador e o princípio da responsabilidade. Para que a gente possa conhecer um pouco mais esses princípios, o princípio da prevenção e da precaução, ele determina a adoção de medidas de defesa do meio ambiente como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. Então, por isso ele é tido como um princípio fundamentador. E aqui, nós pensamos aqui no princípio da prevenção, então é a adoção de ações ou também de inações que vão visar evitar possíveis eventos previsíveis. Então é uma questão um pouco mais abstrata. Já na questão da precaução, ela vai visar inibir o dano potencial. Já o segundo princípio, que é o da gestão democrática, esse busca assegurar ao cidadão direito à informação e participação em políticas públicas ambientais. Então aqui é integrar o cidadão nas questões da política pública, das questões das políticas públicas ambientais. E ele deve ser aplicado em relação aos 3 poderes e também as funções do Estado. Então aqui deve ser adicionadas as questões relacionadas ao Executivo, Legislativo, Judiciário. E esse, então, princípio ele visa garantir a participação da população. O princípio do poluidor pagador. Aqui nós temos a ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas atividades que possam degradar ou exaurir os recursos naturais. Então aqui nós temos um princípio que vai então obrigar a iniciativa privada a pagar possíveis custos que são gerados pela degradação ou também por exaurir os recursos naturais. Por fim, muito similar, muito atrelado ao princípio poluidor-pagador, nós temos o princípio da responsabilidade, que vai se referir à obrigação de arcar com os custos de reparação ou compensação ambientais pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de quaisquer atividade. Então aqui mostra que o direito ambiental instituído aqui no Brasil, ele está sempre estruturado em cima de alguns princípios. Nós conhecemos aqui 4 princípios que são muito importantes e que eles vão então determinar as consequências relacionadas aos danos ambientais quando forem identificados. Um breve histórico do direito ambiental no Brasil. O direito ambiental no Brasil, nós podemos dizer que ele passou então por 3 principais períodos. Um período denominado como se fosse um período colonial, que é desde a instituição do nosso país, em 1500,
até cerca de 1950. Então, um longo período onde se iniciou o desenvolvimento da nossa nação, que foi instituído esse período. Na verdade, nesse momento, praticamente não existia nenhuma política relacionada a uma lei ambiental. Após isso, nós temos uma fase que é aquela fase onde se instituiu a proteção individualizada. Então, vou proteger os recursos hídricos, vou proteger as florestas, a fauna, a vegetação. Então, aqui, como se faz muito sentido ao seu nome, nós temos então a fase fragmentária. Atualmente, nós temos um outro período denominado período holístico, que é o período onde se colocou o homem, se integrou totalmente os sistemas dentro das questões relacionadas às questões ambientais. Acompanhando o quadro, nós podemos então ver o breve histórico do direito ambiental no Brasil. Então aqui nós temos o estabelecimento e a implantação do direito ambiental. Ela é bastante recente e fragmentada em fases. Comentamos sobre a fase anterior, desde a instituição do Brasil até cerca de 1950. Após isso, nós temos então uma fase que já é importante e por isso destacaremos, que é a fase fragmentária. Aqui a preocupação do legislativo era relacionada com a quantidade dos recursos naturais, mas não com a sua qualidade integral. Através nessa fase fragmentária que nós temos então a criação de Código Florestal de 1965, também os códigos de caça, pesca e mineração em 1967, Lei de Zoneamento Industrial em 1980 e a Lei dos Agrotóxicos em 1989. Então percebam que nesse momento a visão relacionada a essas questões desses códigos, elas eram bem individualizadas e com aspectos diretos para alguma forma, como no caso aqui a proteção relacionada à caça, proteção relacionada aos aspectos da mineração. Então aqui era um tratamento individualizado. Voltando ao quadro, nós vamos ver que atualmente nós estamos numa fase distinta, denominada a fase holística. Essa fase ela é marcada pela edição da Lei 6.938 de 1981. E aqui que é um marco para a mudança quando a gente pensa nas questões relacionadas ao direito ambiental. Então aqui se iniciou o processo de compreensão que o ambiente ele é um sistema ecológico integrado e que deve ser protegido de maneira completa, de maneira integral. Então, sempre quando nós pensarmos nas questões relacionadas à legislação ambiental, atualmente, então, nós tivemos uma mudança de panorama, onde nós visamos, então, realmente integrar todos os processos ambientais que ocorrem ali, e o que faz muito sentido. Voltando ao quadro, nós vamos, então, ver que toda essa questão está baseada na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, onde que no seu artigo 1º, ela vai estabelecer a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e constituiu também o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e institui o Cadastro Técnico Federal das Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Então, nós temos essa grande mudança com a instituição dessa política, onde então nós temos o desenvolvimento de diversos aspectos relacionados à legislação ambiental. O objetivo geral da criação desse artigo, ele então está estabelecido principalmente nos aspectos de proteção ambiental. Olhando no quadro, nós vemos então que o objetivo geral da criação da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico e também a segurança nacional. Dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, houve então o desenvolvimento de diversos órgãos, a criação de diversos órgãos que são os responsáveis pela proteção e também a melhoria da qualidade ambiental. Entre eles, nós podemos citar os principais, como o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e também dos Recursos Renováveis,
Atrelado, todo esse sistema ele está intimamente atrelado. Então, associado a isso, nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, ele que é um órgão consultivo e deliberativo, então, que vai respaldar as ações relacionadas a esses órgãos. Também temos o Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade, que é do Ministério do Meio Ambiente, então, que também vai visar ações de proteção ao meio ambiente. E aqui nós temos outras ações que são derivadas da Política Nacional do Meio Ambiente, que visam, então, disciplinar o uso dos recursos naturais e também a ocupação do espaço, como a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que foi instituída em 1997, denominada a Lei das Águas. Aqui nós temos a implantação de uma política que visa, então, a gestão dos recursos hídricos, considerando a água como um bem finito, extremamente vulnerável e essencial à conservação da vida do meio ambiente. Então, um ponto muito importante de ações derivadas da Política Nacional do Meio Ambiente. Também, um outro ponto muito importante, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi constituída em 2010. Aqui instituídos os princípios básicos relacionados à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, um princípio de preocupação, também os aspectos da implantação do poluidor-pagador, que vai responsabilizar a iniciativa privada por grande parte da gestão e também a adequação dos resíduos sólidos. Então, aqui nós temos um momento, desde a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente, de uma mudança geral no panorama quando a gente trata dos aspectos da legislação ambiental, o que foi muito importante para que se melhorasse os aspectos protetivos relacionados aos recursos ambientais. Introdução ao direito ambiental. Vamos então trabalhar agora uma primeira SP, uma situação problema, onde você vai assumir o papel de um consultor que vai então verificar a possibilidade da implantação de um empreendimento relacionado numa zona rural. Bem, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse caso, eu peço que você me acompanhe no quadro. E a nossa questão é a seguinte: você é um consultor que, juntamente com a equipe multidisciplinar, ficou encarregado de avaliar relatórios de construções de moradias em uma área rural no município brasileiro, para a construções de casas populares, em vista do cumprimento da legislação ambiental. Então você, com a sua equipe, vai avaliar então os relatórios dessas construções. Então, nesse sentido, a equipe percebeu que seria muito pertinente fazer uma introdução sobre o direito ambiental no Brasil. E dessa maneira, eles levantaram algumas questões que se mostraram bastante pertinentes. Então, esses pontos foram ressaltados e é esses pontos que nós vamos então pensar um pouco para que a gente possa discutir. O que é direito ambiental e quais seus princípios mais citados? Também, o que é competência constitucional legislativa e quais políticas nacionais editadas são relacionadas ao meio ambiente. Então, dessa maneira, nós vamos então deixar um tempinho para que vocês possam então pensar nessas questões e a gente volta para trabalhar ela na sequência.
Bem, então vamos começar a trabalhar essas questões. Peço que você me acompanhe no quadro novamente. O que é direito ambiental e quais seus princípios mais citados? Aqui nós temos então que o direito ambiental, ele é um ramo da ciência jurídica que foi criado com o objetivo de promover a gestão e também a preservação dos recursos naturais. E aqui, como nós já trabalhamos na nossa teleaula, os princípios deles mais conhecidos, mais citados, é o princípio de prevenção e precaução, o da gestão democrática, onde que vai incluir a população nas questões gerais, também o poluidor-pagador, o que vai gerar, então, a obrigação de quem poluiu pagar, e também o de responsabilidade, que está muito atrelado à questão do poluidor-pagador. A próxima questão é o que é competência constitucional legislativa. Então aqui é a capacidade de editar leis e também de atos normativos primários. Então aqui é importante porque às vezes é o que vai dar a competência para a modificação dessas questões gerais. E por fim, quais as políticas nacionais editadas são relacionadas no meio ambiente? Aqui nós temos algumas. Vamos citar, então, duas que nós trabalhamos nessa teleaula. A primeira, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, muito importante para o controle, a proteção dos recursos hídricos da nossa água. E também, uma mais recente, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que visa, então, principalmente instituir princípios básicos e também determinar, então, onde vai se depositar esses resíduos sólidos. E aqui fica instituída, então, a obrigatoriedade de quem gera o resíduo, então, determinar a sua adequação correta. Então, quem gerou o resíduo, ele não tem o direito de simplesmente julgar que ele pode despejar aquele resíduo em determinada área. Então, toda essa questão relacionada à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela visa, então, normatizar toda essa questão dos resíduos que são gerados principalmente pelas indústrias. Dano ambiental e responsabilidade civil-ambiental. Como nós iremos determinar o que é um dano ambiental? Então, houve uma ação que foi lesiva para as questões relacionadas aos recursos ambientais. Então, determinada ação levou então à poluição de um rio, por exemplo, de um manancial, ou então também houve derrubada de parte de um ambiente florestal. Então, o que é dano ambiental e quais são as questões normativas relacionadas ao dano ambiental? Olhando no quadro, nós vemos então que agora o homem ele não é mais tratado como agente externo. Por muito tempo ele foi considerado como um agente externo da natureza, mas atualmente ele é considerado um agente modificador da natureza. Então, agora o homem ele suas ações estão intimamente relacionadas como um agente modificador da natureza. Então, na legislação moderna, o homem ele passa a integrar o conceito do meio ambiente e dessa forma ele é considerado um agente ativo, ou seja, aquele que tem a capacidade de modificar a natureza. Dentro desse aspecto de assumir sendo um agente ativo, deve-se considerar que seus atos podem causar danos ao ambiente e também à coletividade. Dessa maneira, se faz muito necessário, é essencial a criação de um sistema de compensação e também de controle de danos ambientais. Um exemplo bastante atual é o fato da notícia abaixo, onde diz que o Ministério Público quer que a Vale do Rio Doce pague 50 bilhões por reparação de danos causados através da barragem de Brumadinho. Além disso, o órgão a Justiça já bloqueou 5 bilhões para garantir a reparação integral dos danos socioeconômicos dos atingidos. Então aqui mostra a implantação de um sistema que vai então investigar, vai
olhar a questão do dano, como no caso aqui do rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, e também ele vai, então, instituir um pagamento de uma multa e vai visar, então, a reparação quando não é possível reparar o ambiente, quando um desastre tão drástico como este de Brumadinho, quando não se pode reparar o ambiente, então há o processo de indenização para que se possa, então, tentar, então, alterar o que foi lesado nessa questão. Voltando ao quadro, nós vamos diferenciar o que é um agente poluidor e a poluição. O agente poluidor, ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público ou privado, responsável de maneira direta ou indireta por uma atividade que vai causar a degradação ambiental, como no caso, uma pessoa jurídica, proprietário de uma grande empresa, que joga uma enorme quantidade de dejetos no ar atmosférico e, como consequência, vai gerar uma poluição, como no caso da imagem ao lado. Então aqui nós temos o agente poluidor e aqui a poluição, sendo ela uma causa do agente poluidor. Então, dessa maneira, a poluição ela é a degradação da qualidade ambiental e é resultante das atividades que prejudiquem a saúde, o bem-estar social, a biota, a paisagem e também firam os padrões ambientais estabelecidos. Então aqui nós temos a diferença do que é um poluidor e a poluição. E o dano ambiental? O dano ambiental, ele é a poluição que foi causada por qualquer ação humana, sendo ela culposa ou não, de um ato ilícito ou também de maneira ilícita, que, ultrapassando os limites do desprezível, promoveu alterações adversas no meio ambiente, podendo ser, então, um dano considerado dano ecológico. Também temos dano à saúde e ao bem-estar humano, danos às atividades produtivas e dano à segurança. Como, por exemplo, podemos destacar aqui a avaliação da qualidade da água, onde houve a incidência de um dano ambiental relacionado à água dessa região. Ou também um dano ambiental por poluição atmosférica, como na imagem ao lado. Dessa maneira, nós temos que ter uma forma para que responsabilize quem gerou esse dano ambiental. E é aqui que nós entramos nesse momento da nossa aula. Acompanhando no quadro, nós vamos compreender a responsabilidade civil, onde o dano ambiental ele pode trazer repercussões nos âmbitos civil, administrativo e penal, sendo que cada um desses âmbitos eles são avaliados de maneiras individualizadas e dessa maneira pode produzir a responsabilidade própria e autônoma relacionada ao dano ambiental. Então, frente a um dano ambiental que foi comprovado, nós devemos então atribuir um responsável para que possa responder àquele ato. Nós temos dois tipos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva, na qual ela se baseia na culpa derivada de um ato ilícito. Então aqui não houve então, não se sabia da intenção. E aqui nós temos a responsabilidade civil objetiva, que vai depender da culpa e ela vai derivar da materialização dos riscos. Olhando os dois fatos aqui, nós temos então uma responsabilidade civil que vai então julgar e vai gerar então um processo de indenização ou então de reparação ambiental. Qual a diferença dos dois? A indenização ela vai ocorrer então quando não há como devolver aquela integralidade natural do ambiente que foi degradado. Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre essa situação, me acompanhe no quadro, por favor. Nós vamos entender a responsabilidade
de quem causou o dano. A lei ela vai condicionar ao poluidor a reparação ou o processo de indenização dos danos causados ao meio ambiente. E isso vai ser considerado através de uma avaliação econômica do meio. O processo de reparação, ele ocorre quando é possível devolver ao ambiente afetado o seu estado original. Trago um exemplo bastante interessante, onde houve a extração ilegal de argila de uma região. Note que causou um drástico dano ambiental a essa região. Entretanto, como era possível reparar, o agente poluidor ele foi obrigado a gerar a reparação desse ambiente. Então teve que estruturar novamente toda essa área, gerando então um aspecto mais próximo do natural. Já quando não há a possibilidade de reparação, nós temos o processo de indenização, que ocorre então um pagamento equivalente ao dano causado quando a reparação não for possível. Então aqui nós temos a principal diferença relacionada quando a responsabilidade civil ela verifica que houve um dano naquela área e vai então gerar um processo que pode ser reparação quando for possível devolver a característica natural daquela região. Já quando não é possível, nós temos então o processo de indenização daquela área. Leis de crimes ambientais. Então, quando foi verificado que houve então um ato ilícito relacionado à natureza, ao meio ambiente, nós temos então a implantação dessa questão relacionada à lei dos crimes ambientais. É nela que então nós vamos ter a verificação dos crimes, dos principais crimes ambientais, tanto relacionados à fauna, flora, todos os aspectos interligados ao meio ambiente, mas também teremos as sanções relacionadas aos crimes ambientais. Olhando no quadro, nós vamos compreender que os crimes ambientais, eles são as mais graves ações danosas causadas pelo homem ao meio ambiente. E eles podem visar, então, agressões à fauna, à flora, a poluição e os outros crimes ambientais também estão relacionados aqui, o ordenamento urbano e também o patrimônio cultural, então afetando todos esses aspectos relacionados tanto às cidades e também o patrimônio cultural atual e também questões relacionadas à administração ambiental. É aqui que nós temos então, quando relacionado à administração ambiental, para que a gente possa compreender um pouco melhor, é quando num processo se gera uma afirmação falsa ou enganosa, ou então se sonega ou omite informações que são solicitadas na lei. Então aqui nós temos uma questão relacionada de crime ambiental à administração ambiental. Com os exemplos que no Brasil é muito pertinente, que aqui nós temos um grande problema com a retirada ilegal de madeira de lei, então dos cortes ilegais, desmatamento, é algo que no Brasil não cessa, né? Sempre nós temos grandes taxas de desmatamento aqui no Brasil. Também trago um segundo exemplo, que é a contaminação da água gerada pela Samarco no Espírito Santo, onde que chegou o rejeito da barragem que se rompeu. Então aqui são alguns crimes ambientais que nós temos aqui relacionados muito intimamente com o meio ambiente. Bem, as sanções administrativas relacionadas aos crimes ambientais. Primeiramente, nós temos a advertência, que essa será aplicada no caso do infrator deixar de sanar a irregularidade apurada pelo órgão fiscalizador. Então, primeiramente, nós temos ali uma atividade que está danando o meio ambiente. Pode-se gerar, então, uma advertência para que ela não continue. Também temos a multa diária. Esta vai ser aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo
e ela vai ser aplicada até que seja totalmente regularizado essa situação. Também temos a apreensão dos animais, dos produtos e subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos e equipamentos ou veículos. Então aqui um exemplo muito interessante é você pensar então na pesca irregular, pesca que ocorre de espécies nativas fora no período da piracema, que é o período reprodutivo das espécies. Então, nesse momento, se pescou um peixe nativo que está nesse período, as sanções administrativas é a apreensão desse animal, vai apreender todos os produtos e subprodutos também que estão relacionados a esse tipo de atividade. Apreende, então, pesca de rede, vara, tudo que é petrecho relacionado o barco, o veículo que está sendo utilizado. Então aqui nós temos a apreensão como uma sanção administrativa. E por fim, temos também o processo de suspensão parcial ou também total das atividades. E isso quando se verifica que o processo ele não foi sanado ou então que o impacto gerado é tão grande, onde então se julga que é apto o fechamento daquela atividade. Como é determinada a conduta na ocorrência das ações danosas causadas pelo meio ambiente? Agora, o nosso momento de interação, então nós vamos pensar nessa questão e ver então como que é julgado, quais são as ações relacionadas às questões danosas ao meio ambiente. Então deixe um tempinho para que a gente possa pensar e vamos discutir na sequência. Bem, pessoal, então qual que é essa conduta para determinar essa ação danosa ou não? Então, olhando ao quadro, nós vamos então ver que aqui que nós vamos ter a implantação da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, que ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que podem ser classificadas nos delitos de crime contra a fauna, flora, poluição
e outros crimes ambientais, o ordenamento urbano e também o patrimônio cultural e a administração ambiental. Agora uma questão, vamos trabalhar uma questão que chegou aqui dizendo o seguinte, falando, professor, no caso da reparação do dano, não é feita qualquer ação para que não agrave a degradação do meio ambiente? Acho que nós já acabamos esclarecendo essa questão. Então, a indenização, ela é gerada com viés para que possa, então, tentar diminuir o impacto. Quando não se tem como, quando o processo é muito degradante, então, esse viés que vai, então, tentar restaurar um pouco do patrimônio que ocorre ali naquela região, mas pensando no caso como o problema das barragens. O impacto ali é tão grande que não é viável, não tem como devolver a condição natural daquele ambiente e nem dos ambientes que estão atrelados a ele. Então, nesse caso, não tem nenhuma ação, a não ser, então, pensar nas futuras barragens. Nós temos ali em Minas um processo muito grande, alguns pesquisadores dizem que 50 barragens, e elas estão no nível máximo, nível 3, com riscos de rompimento. Então, nós temos que pensar daí em outra ação, mas a reparação do dano, quando ele é tão drástico, ela acaba não sendo viável. Então, dessa forma aqui, nós pensamos um pouco na questão da reparação ou então da indenização quando nós temos as questões de um dano ambiental. Licenciamento ambiental. Aqui uma etapa muito importante quando a gente pensa na legislação ambiental, que o empreendedor, então, ele quer implantar ou então ampliar o seu empreendimento. Eu tenho ali uma área onde eu quero construir uma fábrica, uma casa, qualquer que seja o empreendimento. Se ele tem que ser avaliado se há possibilidade de risco ambiental para aquela região. Quando não é gerado o risco ambiental, você tem uma licença que você pode, então, operar naquela área, mas quando há possibilidade, aqui no Brasil nós temos que realizar um estudo para poder levantar os impactos gerados pelaquela implantação ou também a ampliação daquele empreendimento, para que possa, então, verificar os impactos e gerar possíveis ações mitigadoras ou então ações que sejam compensatórias para aquele dano, ou então também impugnar o empreendimento, no caso. Bem, então para que a gente possa conhecer um pouco do licenciamento ambiental, peço que você me acompanhe no quadro. Vamos conhecer que o licenciamento ambiental, ele foi citado na Política Nacional do Meio Ambiente e ele teve como objetivo disciplinar o uso dos recursos naturais e ocupação do solo, buscando garantir o que determina a Constituição Federal em relação ao meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental, ele é um procedimento, ou seja, ele apresenta um modo de proceder em relação ao poder público para se conseguir uma licença ambiental. Então, é um mecanismo governamental que vai controlar os impactos no meio ambiente. Então, aqui nós vamos ter, principalmente, para o controle principalmente relacionados aos problemas ambientais, para diminuir a desordem, diminuir a ocupação irregular e também, então, nós temos aqui implantação de medidas que são controladoras. Olhando um pouco mais os aspectos do licenciamento ambiental, ele está escrito nas resoluções do CONAMA 237.997 e ele fala que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente vai licenciar a localização, o processo de instalação ou implantação ou ampliação e também a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sobre qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e também as normas técnicas aplicadas ao caso.
Então aqui nós temos um processo que é administrativo, que ele visa então estudar, poder estimar o impacto possível de um empreendimento que vai ser estudado desde a localização, onde se pretende instalar esse empreendimento, e todos os processos também de construção, então de implantação e também de operação. Esse vai então investigar também os danos causados após a implantação desse empreendimento. Já o outro passo, que é derivado do licenciamento ambiental, é a licença ambiental. E a licença ambiental, ela é o ato pelo qual o órgão ambiental competente ele vai estabelecer as condições, restrições e também as medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Relacionadas então à localização, à instalação, também o processo de ampliação e também para poder operar os empreendimentos ou as atividades utilizadoras dos recursos ambientais que são consideradas efetivas ou também as potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam degradar o ambiente. Então, o licenciamento ambiental, ele é um ato administrativo que visa expedir uma licença ambiental. E aqui nós temos as principais diferenças relacionadas ao licenciamento ambiental e também à licença ambiental. Então, a licença ambiental é um instrumento que o empreendedor deve requerer para que ele possa, então, implantar o seu empreendimento. Bem, olhando um pouco mais sobre essa questão de licenciamento ambiental, é bom que a gente compreenda alguns conceitos. Olhando no quadro, nós vamos ver que o objetivo do licenciamento é verificar se a atividade poluidora ou também potencialmente que se pretende implementar ou que já esteja implementada, ela está realmente em consonância com a legislação ambiental e também com as exigências técnicas necessárias para evitar o dano ambiental. Então, apesar de ter o licenciamento ambiental ser um ato administrativo que espera uma licença ambiental, o seu objetivo ele é um pouco mais amplo e ele visa diversas questões. E, principalmente, o licenciamento ambiental, ele visa atender um princípio do direito ambiental, que é o princípio de prevenção. Então, qualquer atividade que repercuta ou que possa repercutir na saúde da população ou também do meio ambiente, sendo que realmente poluidora ou potencialmente poluidora, ela deve passar, então, pelo processo do licenciamento ambiental. Então, aqui nós temos um instrumento de extrema importância para o controle da implantação, da utilização e também da implantação de empreendimentos. Então, atividades que também visam explorar os recursos naturais, elas também devem obter, então, uma licença ambiental para que possa, então, investigar se ela é realmente uma atividade que é sustentável ou se não, se ela é impactante, vai degradar o ambiente não havendo reparação. Então aqui nós temos tanto quanto a instalação de empreendimentos ou então atividades que explorem os recursos naturais, elas devem passar pelo crivo do licenciamento ambiental. As fases do licenciamento ambiental. Sou um empreendedor, tenho a intenção de realizar ali meu empreendimento numa determinada região. Para que eu possa, então, iniciar minhas obras, o que eu devo fazer? Simplesmente contratar uma empreiteira e iniciar a construção? Ou devo procurar órgãos que vão regular, então, as ações naquela região? Bem, obviamente, como tratamos na nossa aula, nós temos, então, alguns centros, alguns conselhos que vão, então, avaliar a possibilidade da implantação desse empreendimento. E nós temos aqui dentro do licenciamento ambiental, que visa a obtenção de uma licença ambiental, algumas fases dentro dos processos da implantação do seu empreendimento.
nós temos aqui uma avaliação geral da localização inicial, também temos a avaliação da implantação e também da operação. Então, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a licença ambiental, eu peço que você me acompanhe no quadro. Nós vamos conhecer então que o licenciamento ambiental ele tem diversas fases. Inicialmente, se visa a obtenção da licença prévia. Essa licença, ela que vai autorizar então a localização do empreendimento e também o porte do empreendimento. Então aqui ela é importante, pois ela vai autorizar a implantação ou a atividade de acordo com as especificações que são então descritas aqui na licença prévia e vai incluir medidas de controle. Após a obtenção da medida prévia, nós temos então a obtenção da licença de instalação e é essa que vai autorizar o início das obras de construção e também das instalações do empreendimento. Então, é através dela que nós vamos ter uma questão importante que vai autorizar então a implantação da atividade de acordo com as especificações que foram definidas na licença prévia. Então, a licença prévia ela vai avaliar a localização, também a viabilidade ambiental, e a licença prévia ela vai estabelecer requisitos básicos, também as condições obrigatórias e vai levantar os impactos ambientais e sociais prováveis para implantação da construção. E assim, nós temos a licença de instalação, que vai autorizar o início das obras de construção e também a instalação do empreendimento. Passamos por esses dois momentos. A obra está pronta. Vai iniciar as operações desse empreendimento. A necessidade, então, da licença de operação. Essa licença ela vai autorizar o início da operação do empreendimento, ou seja, o funcionamento do empreendimento que foi realizado. Então, aqui nós temos as três principais etapas para obtenção de uma licença ambiental, que é a licença prévia, que vai, então, investigar se aqui naquela localização onde vai se colocar o empreendimento, se há impactos ambientais. Caso haja, então, tem que se estimar ações que são mitigadoras ou então compensatórias para a implantação desse empreendimento. Após isso, nós temos, então, a licença de implantação, que vai permitir a construção do empreendimento, e depois a de operação, que vai permitir a operação daquele empreendimento. Voltando ao quadro, quando eu não tenho nenhuma situação de risco ambiental, pode-se obter um outro tipo de licença ambiental, que é a licença ambiental simplificada ou única. Então, através dela, pode ser concedida pelo órgão ambiental competente para aqueles empreendimentos ou atividades consideradas de menor potencial poluidor. Então, através dela, você tem uma licença ambiental simplificada e não precisa passar, então não precisa obter uma licença ambiental. No Brasil, na etapa de licença prévia, quando então? Obviamente, se está através da licença prévia, porque há um risco de dano ambiental, se pede então um estudo obrigatório que é denominado EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um estudo em duas fases. O primeiro é um documento sigiloso, onde ele vai avaliar todas as etapas, tanto da implantação, da construção, da operação do empreendimento. Então aqui tem aspectos muito particulares do empreendimento, por isso é um documento sigiloso. Na segunda parte eu tenho o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Esse vai ser um documento aberto ao público, também com uma escrita mais comum, mais associada à população, para que possa então a população ter acesso a implantar as informações daquele empreendimento e também possa se julgar se ele é um empreendimento viável naquela região ou não. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre os aspectos do EIA-RIMA, peço que você me acompanhe no quadro e vamos compreender as duas fases desse estudo. Primeiramente, nós temos o estudo do impacto ambiental, que é o EIA. Esse é elaborado por um conjunto de técnicas
que tem por objetivo descrever completamente, também analisar e quantificar todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras. Então, é um texto técnico. Ele tem algumas fases, tais como o processo de informações gerais. Então, vai ser depois do levantamento dessas informações, tem a caracterização do empreendimento, a área de influência. Então, apesar de ele estar implantado numa determinada área, qual a área de abrangência da sua influência, quais são os impactos também que vai gerar, então, esse empreendimento. Após isso, tem o processo de diagnóstico ambiental, que vai analisar, então, todo o componente ambiental daquela região, quais são as espécies que ali ocorrem, para que se possa, então, gerar uma análise dos impactos ambientais. Então, o empreendimento vai instalar ali numa região onde há uma espécie que é endêmica daquela região, ou seja, uma espécie endêmica é uma espécie que ocorre só em determinada região. Então, será que esse empreendimento ele não pode levar até processos de extinção de determinadas espécies? Então, tudo aqui vai ser levantado nas etapas de impacto ambiental. Através dessa análise, verificando então processos impactantes, pode-se propor a implantação de medidas mitigadoras, que são medidas que vão então diminuir o impacto daquela implantação, ou então compensar o impacto daquela implantação. E após isso, eu tenho um programa de monitoramento para ver se essas ações elas são realmente viáveis. Após a produção desse texto técnico, que é o EIA, eu tenho a produção do RIMA. O RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, ele é então uma compilação do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, e é redigido numa linguagem simples e de fácil compreensão. Isso porque o RIMA ele é um relatório que vai traduzir os termos técnicos para o esclarecimento, analisando o impacto ambiental. O RIMA ele deve ser publicado em edital, anunciado pela imprensa local e deve-se abrir um prazo de até 45 dias para que se possa, então, solicitar uma audiência pública. Um aspecto interessante aqui do RIMA, que nós temos, então, todo o processo de os seus itens que são importantes. Então, eu tenho aqui uma fase que tem que estar descrita, que é o diagnóstico ambiental. Também temos a análise dos impactos ambientais, as medidas mitigadoras e também o processo de monitoramento. Então, são aspectos que estão no EIA, mas que são obrigatórios dentro do RIMA. Então, para que fique claro, observou ali possíveis impactos da implantação do empreendimento. Deve-se pedir, então, um estudo denominado EIA-RIMA, que é composto por duas fases, uma parte que vai ser redigido um documento técnico, avaliando, então, diversos aspectos da implantação desse empreendimento, e depois um documento que tem um viés para a opinião pública. Então, tem que ser um documento traduzido em termos, não pode trabalhar termos técnicos, então tem que ser compreensível, de fácil leitura para a população. A população julgou que o empreendimento não é viável para aquela localização. Então, pode-se pedir uma audiência pública para que se julgue, então, se é viável ou não a implantação desse empreendimento. Então, aqui nós temos o estudo que vai avaliar, então, se esse empreendimento é viável ou não para a implantação de determinada área. Quais atividades devem ser licenciadas? Então, agora, no nosso segundo momento de interação, eu deixo um tempo para que vocês possam, então, interagir, relacionando, então, os temas da nossa teleaula com, então, as atividades que se julguem ser licenciadas.
Bem, então vamos agora então ver quais são as atividades que devem ser licenciadas. Então, para que a gente possa compreender isso, vamos olhar aqui. Então, o licenciamento ele deve ser exigido a qualquer atividade que repercuta ou possa repercutir na saúde da população ou na qualidade do meio ambiente, sendo realmente poluidora ou somente potencialmente poluidora. Então está aqui, como nós vimos, a resolução do CONAMA 237/1997 e que é então aqui as etapas que visam a obtenção que deve ser licenciado. Trabalhando aqui duas questões de polos, nós temos aqui uma que fala qual seria a estratégia para a reparação dos danos causados pelos rejeitos das barragens. Bem, se olhando o impacto do rompimento dessas barragens, há um grande impacto e muitas vezes onde vai parar todo esse rejeito, muitas vezes a lama ali desse rompimento, ela acaba caindo lá no oceano e o impacto é drástico. Não se tem muito o que se fazer porque a força ali ela é tão drástica. O que se deveria fazer é a implantação de outro método de barragem que seja mais seguro. Aqui no Brasil, o método mais utilizado é esse método montante, que vai jogando então os rejeitos da produção ali principalmente mineração, das atividades relacionadas à barragem ali, vai jogando, fazendo então um aumento ali, mas quando temos processo ali de liquefação, onde os rejeitos ficam suspensos na água, nós temos então as possíveis causas relacionadas ao rompimento da barragem. Então, uma mudança na implantação dessas barragens que seria o mais indicado. Uma outra questão relacionada então à implantação de posto de combustível, ele tem que passar pelo processo de licenciamento ambiental completo, como qualquer outro empreendimento que possa causar então um impacto em determinada região. Então, assim, vamos encerrar aqui nossa questão. Avaliação dos relatórios e levantamentos de passivos ambientais. Então, aqui uma segunda situação problema. Para que a gente possa conhecer o caso, eu peço que você me acompanhe no quadro. E você agora vai atuar como consultor e ficou encarregado de avaliar relatórios de um empreendimento de construção civil e assim identificou duas situações. Então, você avaliando ali aquele empreendimento, verificou, primeiramente, um descarte em uma área de várzea de resíduos. A área de várzea são aquelas áreas passíveis de inundação que estão associadas aos corpos hídricos. E essa área de várzea foi identificado a presença de descarte de resíduos da classe D, que são tintas, solventes ou derivados parecidos aqui com esses componentes. Isso na primeira fase das obras. Após isso, houve-se então as análises químicas e físicas do solo e da água superficial deste local, apresentaram valores elevados para essas substâncias, mas para alguns componentes, então foi então identificados valores elevados para alguns desses componentes dessa classe D, mas todos estavam dentro do limite permitido para a legislação. Assim, de acordo com os estudos, chegou-se a duas situações. A situação 1, ela que trata-se de dano ambiental, ela diz que trata-se de dano ambiental, pois houve um descarte inadequado de resíduos e também, consequentemente, houve a contaminação do solo. E a segunda situação, relacionada às conclusões dessa avaliação, ela diz que não pode ser considerado dano ambiental, pois os valores dos parâmetros analisados estão em acordo com os níveis permitidos. Bem, então, diante do aspecto dessa situação problema, o que você julga? Se nós vamos adequar a situação 1, onde se caracteriza um dano ambiental, ou então que não houve ambiental, pois não tinha se extrapolado os limites para que se possa julgar dano ambiental. Algum tempinho para que vocês possam pensar nessa questão e voltamos na sequência.
Bom, você então como consultor vai então avaliar quais da situação, a primeira situação ou a segunda situação. Olhando o quadro, a gente podemos concluir que trata-se de um dano ecológico, pois afeta o solo e também a vida contida nele. Ainda também vai alterar as interações com o ambiente. Dessa maneira, então, se percebe que, ao se promover o descarte irregular poluidor, assumiu o risco de causar o dano e, dessa maneira, contaminou o solo. Portanto, fica caracterizado a culpa. Então, mesmo que o poluidor, o agente poluidor, ele não tenha extrapolado os limites permitidos, essa ação de jogar dejetos de classe D em um determinado ambiente, ela deve ser caracterizada como um dano ambiental, pois ela vai impactar ali naquela região onde se teve o contato com esse dejeto. Então, dessa maneira, mesmo que não extrapole os níveis, ela deve ser sim considerada como um dano ambiental. Recapitulando, então agora nós vamos trabalhar os principais aspectos que foram levantados na nossa teleaula de hoje. Essa teleaula que é muito importante para o entendimento das aplicações de leis e também de sanções relacionadas aos crimes ambientais, também os processos relacionados à implantação de empreendimento, que pode então julgar-se se esse empreendimento ele é um empreendimento que pode gerar dano ambiental ou não, pode causar problemas ali para a manutenção da integridade daquele ambiente. Então, dessa maneira, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos então recapitular os principais tópicos da nossa aula. Inicialmente falamos sobre o direito ambiental, esse que é um braço importante do direito e ele que começou-se o trabalho relacionado, o pensamento relacionado ao direito ambiental lá em 1972, na Conferência da ONU em Estocolmo. Então aqui que se começou com as ideias relacionadas à sustentabilidade e o direito ambiental ele vem para somar toda essa questão, pois através dele que pôde se instituir as leis de controle relacionadas ao meio ambiente. Após isso, nós vimos o histórico do direito ambiental no Brasil. Esse histórico que passou por algumas fases, desde a instituição do nosso país, em 1500 até 1950, não se tinha praticamente nada relacionado ao direito ambiental, às leis ambientais. Após isso, o instrumento foi instituído de maneira fragmentária, aí nós tivemos então a fase fragmentária. Nesse período, a análise relacionada ao meio ambiente, ela era individualizada. Então, se olhava então os recursos hídricos sendo um componente individual. Nós, só de pensar na questão do meio ambiente, a gente vê que o meio ambiente ele está intimamente ligado, todas as ações ali. Então, as florestas dependem dos corpos d'água, os corpos d'água também vão depender da manutenção da floresta. Então, há uma íntima relação. Após isso, nós entramos numa fase atual, que é denominada fase holística. Essa fase que coloca, então, todos os aspectos de um ambiente integrado. Também aqui que coloca o homem como um agente ativo, um agente modificador do meio ambiente. Através, nesse período aqui da fase holística, que nós temos uma mudança completa aqui nas questões relacionadas à legislação ambiental, pois nós temos a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa política que foi muito importante para poder mudar totalmente o aspecto relacionado à legislação ambiental, e é dela que nós temos a Constituição do artigo 225 da Constituição Federal, que é o que vai determinar de uma maneira geral a preservação do meio ambiente para que possa gerar então uma qualidade de vida tanto para o homem também como para os componentes ambientais.
vimos o que é dano ambiental. Através desse conceito de dano ambiental, pode-se julgar que o agente poluidor, ele deve-se reparar a área, como na imagem ao lado, onde nós vimos um estudo que indicou a retirada ilegal de argila, sendo que esse agente poluidor foi obrigado a restaurar a área, gerando então um aspecto mais próximo do natural. Quando não se é possível restaurar essa região, nós temos aqui então o processo de indenização, então vai se julgar qual o custo daquele impacto e o agente poluidor vai ser obrigado a restaurar os cofres, vai ter que pagar essa indenização. Conhecemos os crimes ambientais e quais são as medidas, as sanções que são aplicadas caso seja identificado um crime ambiental. Também conhecemos um processo muito importante, que é o processo de licenciamento ambiental, onde o empreendedor visa a obtenção de uma licença ambiental. Para a obtenção da licença ambiental, nós temos ali a licença única, onde não é verificado um possível impacto daquele empreendimento e não há necessidade de passar pelas fases. Caso se identifique, então, um possível dano ambiental, nós temos que passar pelas fases. A licença prévia, ela só é obtida através do processo, dentro das fases do licenciamento ambiental, após a elaboração do estudo de impacto ambiental, que é o EIA. Esse que é aquele documento técnico que vai investigar todos os possíveis impactos do empreendimento. E após isso, nós temos então a produção do RIMA, que é um documento com viés popular, então a população tem acesso a ele. Esse documento ele é publicado e ele pode então, através da sua avaliação, gerar então um impedimento desse empreendimento. Então aqui foram os principais aspectos que nós abordamos na nossa teleaula de hoje. Essa teleaula, novamente eu friso que ela é de extrema importância para que você possa ter uma visão geral, compreender de uma maneira geral os aspectos da legislação ambiental que são praticados aqui no nosso país. O Brasil tem umas leis mais rígidas relacionadas aos possíveis impactos ambientais. Entretanto, a sua implementação, ela é bastante difícil. Então, visualizando todas essas questões, a gente percebe que, principalmente nos aspectos da questão do direito ambiental e da implantação de licenças ambientais, elas visam, então, uma preservação dos recursos naturais que aqui nós temos. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado e até breve.